Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Espírito Santo registra o menor número de acidentes e mortes nas estradas nos últimos 8 anos. Motoristas de aplicativos estão entre as principais vítimas de assaltos e cobram mais rigor no cadastro dos passageiros. Adiada a decisão sobre privatização do aeroporto de Vitória. Sem receber salário, motoristas cruzam os braços e moradores de Serra e Vila Velha ficam sem ônibus. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está começando. Mais uma vez, muito boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia. Bom, a gente começa essa edição do Link com uma boa notícia. O Espírito Santo comemora a queda recorde no número de acidentes e mortes nas rodovias que cortam o estado. E se não fosse a imprudência de muitos motoristas que ainda insistem em não respeitar as leis, os números poderiam ter redução ainda maior. Os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que no último ano, cerca de 2.600 acidentes foram registrados nas rodovias que cortam o Espírito Santo. 133 pessoas morreram e pouco mais de 3.200 ficaram feridas. Os menores números de acidentes graves registrados desde 2010. Há 8 anos, foram 7.830 acidentes. 315 mortes e 4.011 feridos. Nós temos uma associação de ações que permitiram essa redução. É um trabalho, claro, de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, mas há o trabalho de melhorias em relação à sinalização, em relação à infraestrutura, asfalto, um trabalho de educação para o trânsito também da Polícia Rodoviária Federal, com o Detran, trabalho com o DENIT, com a NTT, com a concessionária. Então é um conjunto aí de atitudes, de ações, tanto das equipes de fiscalização quanto das equipes que cuidam das rodovias, e aí sim permitiram essa redução significativa nesses números. Apesar da redução do número de acidentes, as ocorrências continuam. Em 2018, a BR-101 liderou. Mais de 1.890 acidentes aconteceram aqui. Na sequência vem a BR-262, com pouco mais de 560 acidentes. Segundo Lira, a principal causa de acidentes é a falta de atenção do motorista. Todos os fatores que tiram a atenção do condutor na sua dirigibilidade, por nós é considerado uma infração dele como falta de atenção. Ele manusear um dispositivo no seu veículo, o GPS ou o som, ele olhar para o lado quando está dirigindo. Também tem fatores que chamam a atenção fora, às vezes uma propaganda, uma publicidade. Tudo isso é considerado a falta de atenção do condutor, que deve se ater ao trânsito quando está, em especial numa rodovia, né, que tem um trânsito um pouco mais rápido. Em seguida, a desobediência às normas de trânsito e também o excesso de velocidade. A legislação, ela tem os artigos e resoluções para dar mais segurança ao condutor e aos demais ocupantes do veículo. A partir do momento que ele deixa de cumprir essa legislação, ele está gerando insegurança. Então, por isso que nós atuamos preventivamente e na fiscalização para que ele siga a legislação de trânsito. Nós temos situações no trânsito, nas rodovias, em que um avanço de semáforo, desobedecer a lei de trânsito, um avanço de semáforo causa acidentes graves. Quem dirige acredita que os números podem cair ainda mais. O que pode fazer para melhorar, para esse número diminuir ainda mais? Fiscalização. Fiscalização, né? Com certeza. Olha, talvez a privatização da rodovia. Linhares, Cariacica e Serra são as cidades com maior número de acidentes. A Prefeitura da Serra notificou a Eco 101, a concessionária responsável pela BR-101, para que religue os radares no trecho que é considerado o 12º mais perigoso do Brasil e que corta o município. O trecho fica nas proximidades do bairro Cidade Pomar. A Eco 101 tem prazo de 15 dias para religar os radares. A Prefeitura disse ainda que a Eco 101 precisa fazer o recapeamento do trecho, implantar sinalização horizontal e vertical, além de pavimentar o acostamento que dá acesso a bairros da região.
Pois é, em nota, a Eco 101 disse que os 26 radares previstos em contrato estão instalados e funcionando. Os radares citados pela Prefeitura da Serra estão sob a responsabilidade do DENIT. Existe uma obra inacabada no local e, por isso, o trecho ainda não foi transferido. Nós não conseguimos contato com o DENIT. Agora vamos mudar de assunto. A Associação de Motoristas de Aplicativos aqui do estado acaba de divulgar números sobre a violência que esses profissionais vivem aí no dia a dia nas ruas. Os assaltos são cada vez mais frequentes e muitos profissionais já foram vítimas mais de uma vez. A reportagem é do Vitor Zucolotti. Leandro é motorista de aplicativo há 2 anos. Em menos de 1 ano de trabalho, foi vítima da violência. O que era para ser uma simples corrida virou um pesadelo. O pessoal chegou, pediu uma cerveja, pediu para a garçonete chamar o Uber. Isso acontece muito. Chegando lá, eu não tive suspeita. A mulher falou que chamou o Uber para eles, que eles estavam bebendo, tudo de boa, cliente. E era para São Torquato. Chegando lá, anunciaram o assalto, levaram tudo, levaram o carro. Após o assalto, ficou 2 meses contando com o apoio das pessoas. Eu passei um aperto de verdade, tipo, de aluguel, até compra de casa. Eu tive que fazer uma vaquinha online na internet para as pessoas me ajudarem. Ainda bem que muita gente me ajudou, tipo, gente que eu nem imaginei. Muita gente ajudou e aí fui retomando. Apesar da violência, continua como motorista de aplicativo e não pensa em deixar o serviço. A gente acostuma com a falta de segurança, então a gente se precaver. Tipo, por exemplo, chega em um local perigoso, eu não vou. Quando é um cliente suspeito, eu não coloco dentro do carro. Você viu aí o relato do Leandro e ele faz parte de uma estatística preocupante aqui no estado. De cada 4 motoristas de aplicativo, 1 já foi assaltado. E o pior, 25% deles mais de uma vez. O dado foi obtido através de um levantamento da Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo. Segundo o presidente da associação, o principal problema relatado é a pouca informação sobre o passageiro que solicitou a corrida. Se o passageiro ele é bem avaliado, se foi pedido as documentações do aplicativo. Hoje o cadastramento é muito falho. É muito fácil fazer um perfil falso desses aplicativos. Então é onde que se torna falho e inseguro para a gente. As principais ocorrências de violência são de passageiros que pedem o serviço e acabam assaltando o motorista durante a viagem. O grande problema são os passageiros que pedem, que fazem esse perfil falso e realmente nos assaltam. Esse é o maior... É o grande problema, né? É o grande problema. A gente não sabe quando é pedido uma corrida se nós vamos para um bairro que está em guerra, se é um bairro que está tendo toque de recolher. Então, assim, é feito esse pedido e a gente, infelizmente, fica à mercê disso. O Leone trabalha há pouco mais de 1 ano como motorista de aplicativo. Apesar de nunca ter sido assaltado, já passou por situações de perigo. Além de ter presenciado a morte de um colega perto de casa. Exatamente na frente da minha casa, né, o motorista deixou uma passageira no prédio onde eu morava e ali na frente mesmo ele foi assaltado assim que deixou a passageira e reagiu ao assalto e foi assassinado bem em frente assim à minha janela. Foi uma situação muito traumática, assim, muito difícil de superar, né? Da gente continuar trabalhando com medo, assim, né? De ver acontecer uma situação dessa bem em frente a gente mesmo. Para tentar driblar a insegurança, tanto o Leone quanto o Leandro ficam de olho nas redes sociais. Eu participo de vários grupos de motoristas, que é muito para isso, para informar, né, para avisar um para o outro. Né, é muito útil, às vezes, de um motorista avisa para o outro de alguma situação de perigo. Segundo o presidente da associação, nesses grupos, os motoristas se auxiliam. Mas para a categoria, blitz nas ruas seria o ideal. Vamos sentar com um novo secretário de segurança para que seja feita alguma forma de que sejam nossos veículos mais identificados para que a gente possa ser abordado em blitz. As blitz para verificação, isso é importante tanto para o passageiro quanto para o motorista, porque nós vamos nos sentir mais seguros. É um dado da nossa pesquisa dessa prévia que 67% dos motoristas gostariam de ser abordados nas blitz para verificação dos passageiros. Nós tentamos contato com os aplicativos 99 e Uber, mas até o fechamento dessa edição
nós não tivemos retorno. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a nova novela envolvendo o aeroporto de Vitória, agora sobre a privatização. E tem ainda as notícias do Direto da Redação. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. O novo aeroporto de Vitória nem bem foi inaugurado e já está no meio de uma grande polêmica. O governo do estado é contra a privatização do terminal em bloco. E o caso foi parar na justiça. E é a decisão dessa novela que ainda deve demorar muito, como mostra pra gente o Vitor Zucolotti. Olá, Adriano. Olá a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Justiça Federal postergou o tempo para analisar o pedido do governo do estado de barrar o leilão da concessão do aeroporto de Vitória à iniciativa privada. Essa decisão foi anunciada na segunda-feira à noite e o juiz Ailton Bonomo Júnior determinou a realização de uma audiência de conciliação entre as partes para o próximo dia 29 de janeiro. Essa audiência de conciliação foi aí um pedido do governo federal através da Advocacia Geral da União, a AGU. No despacho, o juiz informou que decidiu aí por essa audiência de conciliação por conta da complexidade técnica da causa e também pelo impacto econômico-social, né? Não só para o estado, aqui para o Espírito Santo, mas também para todo o país por envolver a concessão do aeroporto de Vitória, que acontece, né, em bloco, juntamente com a concessão de outros aeroportos de outras regiões do nosso país. Vale ressaltar que no dia 11 de dezembro do ano passado, ainda, né, durante a gestão do Paulo Artung, o governo do estado protocolou uma ação pedindo a suspensão do processo de licitação do bloco Sudeste, que inclui o aeroporto de Vitória e também o aeroporto de Macaé, no Rio de Janeiro, alegando que esse modelo de concessão poderia prejudicar o Espírito Santo. O nosso terminal, né, o aeroporto de Vitória, ele é novo, não precisa de grandes reparos, mas o aeroporto de Macaé, lá no Rio de Janeiro, ainda precisa de grandes intervenções e os valores dessas intervenções acabariam aí sendo repassados para os usuários aqui do terminal de Vitória. Bom, o impasse continua e caso não haja aí uma conciliação no dia 29 de janeiro, na mesma audiência, as partes elas terão que esclarecer as suas alegações nos autos do processo. Enquanto isso, a gente fica aí no aguardo para saber o que vai dar. Se o aeroporto de Vitória vai ser mesmo leiloado nesse bloco aí junto com o Macaé ou não, temos que aguardar ainda algumas cenas dessa verdadeira novela. Adriana, eu volto com você. Bom, agora nós vamos à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias dessa terça-feira para a gente. Oi, Rodrigo, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Ônibus de 3 empresas do sistema Transcol tiveram as atividades paralisadas na madrugada de hoje. Ao todo, 382 coletivos deixaram de circular pela manhã. Alguns bairros da Serra e de Vila Velha foram os mais afetados. O motivo da paralisação, segundo o Sindicato dos Rodoviários, foi o atraso no pagamento dos salários dos funcionários. No fim da manhã, um acordo entre os motoristas cobradores e as empresas Serra Mar, Vereda e Praia Sol foi feito. Os pagamentos foram realizados e os ônibus voltaram a circular. E um morador de rua morreu afogado na Baía de Vitória, próximo ao porto da capital e à curva do Saldanha. Na manhã de hoje, de acordo com a Guarda Municipal, o homem teria entrado no mar para tomar banho e se recusou a sair, permanecendo lá por cerca de 40 minutos. Mas após todo esse tempo, ele acabou cansando e afundou. A Guarda Municipal disse ainda que o Corpo de Bombeiros foi chamado 2 vezes, mas a lancha dos bombeiros só chegou quando ele já havia afundado. Mergulhadores fizeram buscas e encontraram o corpo após o incidente. O governador Renato Casagrande fará nesta quarta-feira sua primeira viagem oficial a Brasília. Ele terá audiências com os ministros do Desenvolvimento Regional, Ricardo Canuto, do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Na pauta, questões como o sistema prisional e a segurança pública aqui no estado, a ferrovia
e ações do Estado presente, além da retomada das obras da BR-262. E cerca de 1.500 acordos firmados entre a Fundação Renova e os pescadores de Minas Gerais e do Espírito Santo, vítimas do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, foram modificados por uma decisão judicial no último dia 27 de dezembro do ano passado. A liminar foi deferida pelo juiz federal Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal de Minas Gerais. A liminar agora permite que o que já foi pago em auxílio financeiro emergencial seja descontado do montante que ainda deveria ser pago. Esses pagamentos eram feitos para reparar os prejuízos causados pela interrupção da atividade profissional. Os afetados ainda podem recorrer da decisão. Morreu na manhã de hoje no Hospital Meridional, em Cariacica, o radialista Aloísio Ovelha. Ele tinha 55 anos. Segundo a família, ele teve uma infecção generalizada e não resistiu. Ovelha sofreu um AVC isquêmico em casa em 2017. Foi levado para o hospital. Em seguida, sofreu um novo AVC e ficou em estado vegetativo desde então. Aloísio Ovelha trabalhava na Rádio Gazeta M há 28 anos. O corpo do radialista está sendo velado na loja maçônica Retidão e Justiça, em Guarapari. Já o enterro está marcado para esta quarta-feira, ao 12h30, no cemitério Parque Paraíso, no bairro Nossa Senhora de Fátima, também em Guarapari. Adriana, essas foram as notícias de hoje do Direto da Redação. Eu volto com você. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta você confere as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Então não sai daí que a gente volta já. Link de volta e agora a gente começa o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, você acompanha agora o Link Espírito Santo, falando agora de Linhares, norte do estado. Vejam que curioso, um carro caiu dentro de um buraco no bairro Conceição. A vala de uma obra do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Segundo informações do motorista, não havia sinalização no local, mas testemunhas disseram que tudo estava bem sinalizado e com cones. Um trabalhador estava no buraco, mas conseguiu sair antes do carro cair. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local. O motorista sofreu apenas um pequeno corte. A agência dos Correios de Linhares está fechada desde a manhã de segunda-feira, após um arrombamento que aconteceu durante um final de semana. Um aviso na porta diz que o local está fechado por tempo indeterminado. Em nota, a assessoria dos Correios confirma que a agência foi mesmo alvo de criminosos. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. Os Correios também explicam que a unidade será reaberta após a autorização da área de segurança patrimonial do órgão, mas não há uma data prevista. E os agentes de endemia da Prefeitura de Linhares vão realizar ações de combate ao mosquito da dengue em Pontal do Ipiranga. A ação deve acontecer entre os dias 9 e 11 de janeiro. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, os casos de dengue aumentaram 37% em um ano. Em 2017, foram contabilizados 11.719 casos. No último ano, 16.043 casos. O período chuvoso e as altas temperaturas favorecem a reprodução mais rápida e o aumento da quantidade de mosquitos. A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito nascer. Para isso, é preciso acabar com os lugares de nascimento e desenvolvimento do mosquito, os chamados criadouros. Por isso é importante que os turistas e moradores estejam em casa para facilitar a entrada dos agentes. Para diminuir a incidência do mosquito, é importante não deixar a água acumulada em nenhum recipiente. Até mesmo uma tampa de refrigerante pode servir de criadouro para o mosquito da dengue. Começa hoje o período da primeira andada do caranguejo-çá. Isso significa que estão proibidas a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização,
o armazenamento e a comercialização dos indivíduos da espécie Ucide cordatus. A proibição vai até o dia 15 de janeiro, quando termina o primeiro período da andada. Há mais outros 3 períodos. Durante a andada, caranguejos machos e fêmeas saem de suas tocas e andam pelo manguezal para acasalamento, tornando-se presas fáceis. Para sensibilizar a população e contribuir com a preservação e a reprodução da espécie, a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai realizar abordagens e ações em estabelecimentos comerciais e pontos de venda do crustáceo em Linhares. A população pode contribuir com a ação da equipe de fiscalização denunciando os casos de venda irregular pelo telefone, anote, 3372-2067. E aconteceu hoje a cerimônia de troca de comando do tiro de guerra de Linhares. Diversas autoridades estiveram presentes. Dentre elas, o chefe do Serviço Militar Brasileiro, Coronel Moura. Na ocasião, ele elogiou a estrutura da unidade. Deixa o comando da unidade Sargento Barbosa, que assumirá a unidade de tiro de guerra em Fortaleza, no Ceará. Em seu lugar, assume o Sargento Oliveira, que vem da Base Central do Exército do Rio de Janeiro. Em entrevista, ele comentou sobre as ações à frente da unidade. Dá prosseguimento, né, ao bom trabalho que o subtenente M. Barbosa realizou aqui no município de Linhares, principalmente no tiro de guerra, né? E os outros objetivos, né, os desafios são os principais objetivos do tiro de guerra, né? Resgatar aqueles valores de cidadania, patriotismo, civismo, junto aos jovens que serão matriculados no corrente ano. Um desafio muito grande, né? Exatamente. Diante da realidade de hoje. Exatamente, diante da realidade de hoje, que alguns valores se perderam ao longo do tempo, então a gente vai tentar, né, no tiro de guerra, desenvolver esse trabalho aí, resgatar um pouco desses princípios aí, que é o principal objetivo do tiro de guerra e, logicamente, o desafio mais importante que a gente tem ali. Seguindo agora com notícias do Norte, vamos até São Gabriel da Palha. Em época de férias, muitas famílias passam até 30 dias viajando. Você sabia que nesse período é possível fazer a suspensão temporária dos serviços de TV a cabo, TV por assinatura e internet da sua residência? É comum ao final das férias ou de uma viagem longa, você retornar e encontrar na caixa de correios as contas de internet, TV a cabo e telefone fixo, com a cobrança de um serviço que não foi utilizado durante o seu período de ausência. Buscamos informações e, de acordo com o advogado Breno Lorenzini, há uma resolução da Anatel informando que esses serviços podem ser suspensos durante um período de até 120 dias. A pessoa pode requerer a suspensão temporária do serviço de TV a cabo, internet e telefone fixo, né? Doutor Breno ainda explicou quem pode solicitar a suspensão temporária e como deve proceder em relação ao pedido. A pessoa ela tem que ligar para a empresa, informar que vai viajar ou que vai sair da sua residência por um período grande, no mínimo 30 dias e no máximo por 120 dias ela pode requerer essa suspensão. E é interessante a pessoa informar que é uma suspensão, que não é o cancelamento, porque às vezes a empresa não vai estar preparada para receber esse tipo de solicitação, então a pessoa tem que falar que é uma suspensão, porque ela vai viajar, vai se ausentar da sua residência, e agora nas férias é muito comum as pessoas estão utilizando pode utilizar esse serviço que é a suspensão. E o outro requisito é que tem que estar em dia com as prestações, não pode estar inadimplente, senão ele não tem esse direito que está previsto na resolução da Anatel. Breno ainda esclarece que algumas empresas não estão preparadas para receberem esse tipo de solicitação e, por esse motivo, alguns consumidores podem ter alguns transtornos caso solicitem a suspensão temporária dos serviços. Olha, a empresa às vezes não está preparada porque desconhece o que está previsto na resolução da Anatel. O que o consumidor deve fazer é procurar primeiramente o PROCON, informando a situação que está acontecendo, que não está conseguindo fazer essa suspensão dos serviços, né? E, se não resolver, procurar o juizado especial da sua cidade, entrando com uma ação judicial para resolver essa situação.
Boa noite a todos que assistem ao Link Espírito Santo. E hoje tem notícia boa por aqui na área da segurança pública. O número de homicídios caiu 46% em Colatina no ano de 2018. Desde a criação do 8º Batalhão da Polícia Militar no município em 1992, este é o menor índice já registrado. E a redução atingiu também outros municípios da região atendidos pela unidade policial. Os dados são da CESP, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. Colatina aparece com uma redução de 46% no número de homicídios registrados no último ano. Foram 30 assassinatos em 2017 contra 16 em 2018. Colatina é a cidade do Espírito Santo com mais de 100 mil habitantes, com o menor índice de homicídios. Temos feito um trabalho diferenciado em Colatina, Polícia Militar e Polícia Civil, onde esses resultados também são fruto dessa intensa integração que a gente tem procurado fazer com a Polícia Civil. A gente procura trabalhar de acordo com o mapa do crime, né? O crime ele é migratório, então a gente tem todo um serviço de inteligência que faz esse levantamento e a gente vai trabalhando nessas comunidades de acordo com a necessidade. Este foi o menor índice de homicídios registrado em Colatina desde a criação do 8º Batalhão, em 1992, há 26 anos. Antes disso, o menor número foi em 1997, ano em que foram registrados 24 assassinatos. É o trabalho do nosso policial, que cada dia está se dedicando mais motivado. Então, é um trabalho que diuturno. A gente percebe resultados. E esses resultados têm traduzido em ocorrências positivas aumentadas. O que seriam essas ocorrências positivas? Apreensões de armas, de munições, de droga, mandados de prisões cumpridos. E, paralelo a isso, a gente vê uma redução de ocorrências negativas, que são ocorrências de homicídios, que são ocorrências de furtos, de roubo. E a gente pontua também as parcerias, né? Sem dúvida alguma. A gente faz segurança pública com diversos atores, diversos gestores. O número de homicídios caiu não só em Colatina, mas também em outros municípios de atuação da unidade policial. Esse ano de 2018 foi um ano muito proveitoso. Nós tivemos um aumento da sensação de segurança também nos municípios, redução do índice de homicídios em Baixo Guandu. Tivemos 2 municípios, Alto Rio Novo e Governador Lindenberg, que não foi registrado nenhum homicídio. Já o ano passado, 2017, nós tivemos 57 homicídios. E em 2018 todinho, nós tivemos 32. Contando os 7 municípios que compõem o batalhão, né? A gente parabeniza toda a equipe pelo trabalho, entendeu? Agradece e que em 2019 também possamos continuar com todo esse trabalho que foi feito em 2018. As ações para 2019 já estão sendo planejadas. A intenção é conquistar mais resultados positivos neste ano. Já temos o 2019 planejado com algumas ações que vão ser feitas. E estamos nos planejando já para isso. O objetivo é cada vez melhorar mais e, com certeza, traduzindo isso tudo em tranquilidade para a comunidade. É importante essa participação da comunidade, estão presentes no dia a dia nos bairros, então pode confiar na Polícia Militar, pode denunciar, que a gente vai dar a resposta à denúncia de vocês. Essas são as informações aqui de Colatina. Voltamos agora para Vitória. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua o nosso giro pelo estado. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. De volta com o Link, agora você confere mais notícias desta terça-feira aqui no estado. Olá, e nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo,
8 de janeiro, data que celebra o profissional responsável em capturar uma fração de segundo em um determinado momento e eternizá-lo. Assim, é o trabalho do fotógrafo. Podemos considerar a fotografia como o meio mais perfeito para gravar e reproduzir manifestações culturais. A fotografia é a responsável pelo surgimento do cinema e da televisão. Através do ato de fotografar, é possível proporcionar comunicação, revelando milhares de possibilidades de interpretações, mesmo sendo sobre o momento congelado. O Dia do Fotógrafo é registrado em muitos calendários como 8 de janeiro, considerada a data em que a primeira câmera fotográfica chegou ao Brasil, no ano de 1840. A profissão do fotógrafo une o talento com o aprendizado técnico. O profissional pode ser contratado de um estúdio ou empresa de comunicação, ou então ser empresário e gerenciar seu próprio negócio. Para o Erlande, tudo começou de maneira inesperada. Eu trabalhava numa empresa em que eu era gerente e trabalhava com fotografia, porém eu só era gerente apenas. Houve um dia que a fotógrafa passou mal, tinha um ensaio para fazer e não tinha ninguém. E não poderia mudar a data. Eu fui, peguei a câmera e fui. Foi quando eu descobri, naquele momento, que eu tinha uma habilidade, que eu conseguia ter um ângulo, um enquadramento, que valorizava o espaço, a pessoa. E foi a partir daí que eu percebi que tinha talento para isso e que eu poderia investir na carreira. Foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho. A necessidade diante de uma situação no trabalho fez com que o gerente de lojas descobrisse o seu talento. Quando eu comecei a fazer trabalhos e eu comecei a perceber que a comunidade estava aceitando, gostando do trabalho e começou uma busca muito grande. Então, antes era um hobby, era a intenção de ser um hobby, não ser uma profissão exata. Mas eu percebi, então, que devido à demanda, assim, é a hora, eu vou começar agora. E eu comecei a abrir um espaço há 10 anos atrás, esse ano faz 10 anos que eu estou em São Mateus trabalhando com fotografia. E aí foi quando eu decidi, não, o caminho é esse, acho que esse é o tempo, esse é o momento e vou aproveitar a oportunidade. Eu fui convidado para dar aula em uma faculdade e eu não podia porque não tinha formação acadêmica nenhuma. Então eu me ingressei em artes visuais na UFES, formei e hoje sou, graças a Deus, um arte educador. E aí isso ampliou muito a minha visão de como olhar para a fotografia, de como fazer com que ela, na própria vida, pudesse ser um resultado diferente. Aquilo que eu olhava no cotidiano, até como já era profissional na parte da teoria, e agora, na prática, melhor dizendo, e agora com um estudo acadêmico, a teoria veio somar nisso aí. Não é novidade que o país enfrenta uma das piores crises de emprego das últimas décadas. E com os profissionais da área não seria diferente. Fora a crise, o mercado fotográfico já sofre com a transformação da era digital, que foram impactados pela popularização da tecnologia. Essa crise fotográfica, a partir da popularização desse mercado, não podemos negar que houve um diferencial. Só que quando um profissional trabalha com a honestidade, com seu trabalho reconhecido, com a sua arte, ele, independente do que tenha no mercado, ele é procurado e conhecido, então ele deve manter. Eu, particularmente, eu comecei a abrir outros horizontes para poder manter, porque eu percebi que hoje todos podem ter acesso ao equipamento fotográfico, ao estudo pelas redes sociais, na internet, consegue ter, né? Mas o olhar é muito pessoal, muito particular. Quem gosta do olhar daquele profissional, vai naquele profissional. Tanto que são 10 anos de mercado e eu continuo tendo o meu público, os meus clientes. Apenas eu mudei. Antes eu tinha um foco maior em casamento, trabalhava mais com esse registro do amor, desse dia que é o dia do casamento. Hoje eu trabalho com família, gestantes, trabalho muito com bandas, com outras áreas que também está na fotografia. O mercado, então, mudou? O mercado mudou. E, automaticamente, nós, profissionais, temos que mudar também, buscar, acompanhar, porque vai mudar muito mais. Hoje você consegue ver eventos feitos com iPhone, o cliente faz com iPhone. Então, hoje o cliente tem tanto acesso que ele quer, às vezes, colocar um preço no seu trabalho.
Ficamos por aqui, vamos agora a Aracruz. E para você que nos acompanha no Link Espírito Santo, estamos aqui com o chefe da Ciretran Aracruz, Carlos André Paim, que vai falar para a gente sobre um novo modelo de placa da Mercosul. Paim, por que essa mudança? Bom, Natália, a Mercosul veio visando a segurança no Brasil, no Espírito Santo. Vinha acontecendo muito sistema de questão de clonagem, né? E para melhorar a segurança, hoje essa placa, ela tem algum sistema onde você consegue, através do sistema digital, conseguir algumas informações dela para vistoriar ela melhor, né? Então hoje essa nova placa, ela não tem nem o lacre e nem a tarjeta, né? Mas veio um sistema muito mais avançado, né? Onde é um sistema digital, onde você consegue fazer uma leitura via celular e via aparelho que o policiamento vai estar preparado para desmanchar essas questões que vinham acontecendo no Brasil e no Espírito Santo. Então, assim, o foco maior é visando a segurança e depois para universalizar a questão da Mercosul, né? As pessoas que vêm a transitar fora do Brasil e outros países da Mercosul, ter penalidade aqueles que vai lá e comete várias infrações e volta para a sua cidade, para o seu país, sem ter penalidade nenhuma. Então esse é um dos principais objetivos. E desde quando esse novo modelo foi implantado no Estado? Esse novo modelo, inicialmente, ele ia entrar em vigor a partir do dia 1º de dezembro. Só que, por conta de alguns reajustes, ele vem entrar em vigor a partir do dia 10 de dezembro. Já estamos trabalhando, já estamos fazendo todo o procedimento do novo modelo Mercosul. E é obrigatório, Paim, mudar essa placa? Não necessariamente. É obrigatório o carro zero, quando você vem emplacar um carro novo, né? E na transferência de propriedade. Aí você faz a transferência colocando essa placa nova junto com o novo proprietário do veículo que vai adquirir o veículo, né? E a pessoa que gostou da placa, quer melhorar a sua segurança contra o índice da clonagem, que acontece muito no nosso Brasil, e você pode vir aqui, fazer o procedimento, paga uma taxinha de R$ 37,00 e adere esse novo procedimento. Coloca essa nova placa e faz ela, fica em dia com a nova atualidade. Não tem tempo determinado para você se adequar. Paim, e para finalizar, especialmente para quem é de Aracruz, tem uma particularidade, certo? Isso aí. Na verdade, Aracruz, hoje nós não temos especificamente uma fábrica de estampagem aberta funcionando ainda. Estive em Vitória hoje, tive a informação que nos próximos 25 a 30 dias nós teremos uma empresa entrando em funcionamento na cidade. Mas hoje nós temos Linhares, Vitória, Serra, Colatina, que você pode vir aqui fazer o procedimento jurídico e levar para confeccionar a placa e colocar no seu veículo nesses lugares que eu citei. Mas aquele que não quer sair da cidade, pode procurar um despachante que eles também estão aptos a fazer esse serviço e te dar o carro funcionando conforme as exigências do Mercosul. Paim, muito obrigada pela sua participação no Link Espírito Santo. E agora vamos para Cachoeiro de Itapemirim. Olá, e a gente continua o nosso giro de notícias agora aqui da região sul do estado. E um acidente grave na manhã desta terça-feira interrompeu o trânsito na ES 490, que liga Cachoeiro a Marataízes, na altura da comunidade de Graúna. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Um veículo de passeio bateu em um ônibus. O motorista, identificado como Silvio Leal, ficou preso às ferragens e socorrido pelos bombeiros. Passou por atendimento médico e permanece internado no Hospital Evangélico de Itapemirim. De acordo com a unidade, ele está consciente e respira sem ajuda de aparelhos e está em observação devido a um corte profundo na região da cabeça. A equipe médica aguarda o resultado dos exames para saber se o motorista ficará internado por mais tempo ou será liberado. O veículo de passeio virou um monte de ferros retorcidos. A lateral do ônibus ficou destruída com o impacto. Os passageiros tiveram ferimentos leves. O trânsito teve de ser interrompido, mas foi logo liberado. Nós vamos falar de agronegócio. É que na comunidade do Frade, interior de Itapemirim, um produtor descobriu uma nova qualidade de grãos no cafezal e resolveu investir na comercialização de mudas.
Estamos na comunidade do Frade e é aos pés das famosas esculturas esculpidas pela natureza que seu Rogério cultiva as mudas do café diferenciado, batizado por ele de RB1. Nos pés adultos, em sua lavoura nos fundos de casa, é possível ver a diferença dos grãos já graúdos e olha que ainda estão se desenvolvendo. O produtor descobriu o café diferenciado em um pé no meio de uma moita, de uma lavoura antiga. Os grãos maiores chamaram a atenção. Esse café tem uns 10 anos que eu comecei a trabalhar com ele e aí devido a esse café que eu achei, ele é um café que rendia muito, eu achava que rendia bem, aí eu comecei a multiplicar, porque eu fazia muda para mim, né? Aí eu comecei a multiplicar esses cafés. Seu Rogério produzia somente para a própria propriedade, até que outros produtores da região começaram a ver a qualidade dos grãos que eram bem mais graúdos e o volume de produção. E foi aí que ele recebeu a primeira encomenda de 10 mil mudas há 3 anos atrás. Em 2018 ele chegou a comercializar 100 mil mudas e a previsão agora para 2019 é de mais 100 mil. É um café bonito. Em comparação ao café tradicional comum nosso aqui, e da pequena, isso é um café praticamente quase igual ao arábica, o padrão das bandas, e o rendimento dele é muito bom. Desde então ele não parou mais de investir nas mudas que hoje têm um lugar especial. Elas ficam nesse viveiro até estarem prontas para comercialização. Hoje ele já tem cerca de 94 mil mudas que ficam nessa estufa por cerca de 5 meses até serem vendidas. Aqui reportou muito café, outras variedades. E sempre você plantava um café, assim, era caroço pequeno, rendia pouco, é um café duro de apanhar, esse é um café macio, você põe, ele é macio para apanhar, a casquinha é muito fininha, então o rendimento dele é muito grande em comparação aos outros. Vamos botar assim, os outros precisam 4 sacos, ele precisa menos de 4 sacos para dar uma saca, 3,6, 3,7. Então o rendimento dele, no final das contas, se torna muito melhor. As mudas plantadas em sacolas ficam separadas por idade. O sombrite, que é essa tela escura, é colocada de acordo com a intensidade do sol. Aqui ele diminuiu a luz solar em 80%. As mudas são frágeis e sensíveis à temperatura e é importante que a terra fique molhada e não encharcada. A irrigação é por aspersão através de um mecanismo automático construído por ele mesmo. O peso da água temporiza a abertura e o fechamento do registro para a irrigação e o resultado de todo esse cuidado está nos grãos. O segredo da fazer a muda é molhar. Você não pode molhar demais e nem de menos. E aí tem que ter o sombrio para proteger do sol. E mais é cuidado básico, limpeza, olhar se tem mato, alguma coisa, botar adubação, entendeu? Para a muda poder enraizar. O produtor tem o apoio do Incaper nos trabalhos realizados. Seu Rogério agiu conforme manda o figurino. Registrou a estufa para se tornar oficialmente um produtor de mudas. E é isso que o engenheiro agrônomo chama a atenção na hora da compra de mudas, para não ter dor de cabeça com a lavoura no futuro. Antes de plantar, procure o escritório do Incaper, certifique se o produtor é um produtor idôneo. E hoje com essa rastreabilidade também, vai ser muito interessante, porque o produtor vai saber de quem ele comprou a muda e se realmente aquela muda vai produzir aquele café que foi prometido ao produtor. Depois de algum tempo no ramo e com a descoberta do novo tipo de grão, a vida do produtor mudou. Hoje a procura pelas mudas cresceu além do esperado e em sua humildade e como bom produtor ele frisa sorte e vontade de crescer. Receita perfeita para prosperar no campo e, é claro, o sonho de ter o RB1 entre os melhores grãos da região. O que a gente espera é que o trabalho da gente seja valorizado e que as mudas que a gente está trabalhando aqui, que os outros produtores que vai comprar tenham a mesma sorte que eu tive. Porque é uma muda que a gente trabalhou, eu sempre falo, que foi Deus que botou no meu caminho essas mudas. Porque é um café de alta produção e eu não fiz nada, só simplesmente descobri o pé de café. Então eu tive a sorte de ver o pé de café e produzir. Então é um café que está rendendo e eu acho que vai dar muita... Na crise que está hoje o café, pelo preço que baixou hoje, então você tem que procurar melhor. Então é um café que eu acho que futuramente vai ser um café que vai ajudar muitos produtores. Bom, e agora só falta mesmo é o registro desses novos grãos para o produtor rural, não é verdade? Parabéns aí ao seu Rogério pela descoberta. E de Cachoeiro de Itapemirim nós voltamos à Vitória. E assim a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.